amor. Boa noite. Boa noite. Bom, então vamos fazer a nossa prece inicial, então, para a gente dar início, né? Então vamos estar nos acalmando, levando nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais, principalmente para que nos aperfeiçoemos enquanto passistas, magnetizadores, para ajudar de maneira mais efetiva os nossos irmãos. Rogamos a Deus, a espiritualidade amiga que nos acompanhe, que nos inspire, otimizando dessa forma o nosso estudo da noite. Que a paz do nosso amado Mestre nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, pessoal, então, mais uma vez, sejam bem-vindos aí, todas. A gente está só recapitulando, né? Semana passada nós começamos a estudar sobre o tato magnético, né? Que é um assunto de extrema importância aí do nosso trabalho enquanto passista. E agora a gente vai entrar efetivamente no livro, né? No Manual Prático do Corpo Sutil, né? Que é um livro excelente, né? Cleide até imprimiu aí, né, Cleide? O capítulo, né? Pelo capítulo 11, né? Por qual. E é um capítulo muito interessante, né? Porque ele esmiuça bem, né, essa questão do tato magnético, ele explica um pouco essa questão, novamente, né, essa questão das camadas da aura, que a gente já estudou, né? Mas é sempre bom revisar, porque é um assunto muito importante para a gente, mas que tem uma certa complexidade, né? Então, a gente estava discutindo agora há pouco, no nosso estudo ele é lento, né? Não adianta a gente querer correr, não adianta a gente querer avançar muito rápido, sempre é melhor a gente ir aos poucos, né, e tentar entender um pouco mais, né? Bom, então vamos lá, então, começando aqui o capítulo 11, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui só me confirma que vocês estão vendo, porque agora eu estou compartilhando uma outra tela. Vai ficar maior para vocês e para mim também aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Fica melhor do que a semana passada, né? Olha lá, a Miriam está entrando. Ficou bem melhor, né? Ficou ótimo. É ótimo, então. A ideia é essa mesmo. Que aí parece que fica melhor para visualizar, né? Bom, então vamos lá, então. Eu não vou estar olhando direto aqui para vocês, porque eu estou lendo uma outra tela aqui, tá? Onde a gente vai, aí eu vou olhando, que eu consigo ver vocês aqui. Oi, Miriam, seja bem-vinda, querida. Chegou na hora certa, hein? Oi, Miriam. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. Eu já deixei grifado as partes mais importantes, a gente pode ir mais no grifado, mas assim, se alguém ainda não tiver lido esse capítulo, leia, porque realmente é um capítulo que tem uma certa complexidade, mas ele é muito rico, né, de informações do nosso trabalho, né? Bom, então, o nome do capítulo é a cura do campo-alvo, né? Então, basicamente, a gente vai estudar o tato magnético, como manusear um pouco essa questão da energia da aura, das camadas, para a gente aumentar a nossa eficiência, né, enquanto magnetizador. Então, olha só o que ela fala logo no começo, né? Ao trabalhar com a aura, você poderá obter informações de orientação em muitos níveis, como informação intuitiva, informações visuais de elementos que o cliente comunica diretamente. Olha só, então a gente recebe a intuição e a visualização também, né? Mesmo à distância, a gente consegue muitas vezes perceber, né, ou ver, né, as camadas da aura. A gente vai estar lendo aqui, mas se alguém quiser a qualquer tempo falar uma experiência, né, levantar alguma coisa, fique à vontade, tá? Porque a ideia é a gente trocando experiência, informações, né? Então, basicamente, ó, eu até ressaltei aqui, informações intuitivas, visuais
e elementos que o cliente comunica diretamente. Lê o próximo parágrafo, Neto. Olha, por conseguinte, é proveitoso lembrar que você estará obtendo, integrando informações da mente racional e da mente intuitiva. Exato. Muito interessante esse parágrafo. Quer dizer, você fazendo tudo isso, né, você recebe essas informações através do quê? Da mente racional e da mente intuitiva. É aquela coisa, né? É ligar a nossa razão, nosso cérebro físico, né, com a nossa emoção, né, com a nossa mediunidade, com a nossa percepção, né? Então, realmente, bem lembrado, né? A gente vai... Ô Neto, Fala. quando eu li 2 vezes esse capítulo. Quando eu li a primeira vez, me veio, assim, algumas coisas que, quando eu estou fazendo passe, né, estou aplicando passe, eu sinto muito em algumas camadas e, assim, e dependendo de quem é o passe, há diferenças nas camadas. E eu consigo ver muito, sabe esse seu grifa-texto aí? Não é bem esse, é um pouquinho mais claro, né? Mas é esse tom de amarelo com verde, meio isso aí, né? E assim, normalmente é esta cor, tá? E aí eu fiquei pensando quando eu li esse capítulo, será que seria essas cores saindo de mim? Porque mesmo quando eu faço o... Nossa, fugiu, gente. No esplênico, a doação no esplênico. Por exemplo, quando eu mentalizo, isso já acontecia quando era presencial, né? E agora, quando eu mentalizo, que eu estou ali no esplênico, principalmente no esplênico, eu sinto que sai exatamente essa cor. Não é bem essa aí do grifa-texto, mas você entendeu qual que eu estou falando, né? É uma mais clarinha que essa daí. E eu sinto, Neto, que sai isso. Tá, eu já sentia isso antes, tal, né? Mas agora, estudando e lendo sobre a aura, eu percebo que quando da minha aplicação, por exemplo, às vezes isso não passa da terceira, tá? Também não passa da terceira camada. Dependendo de quem está ali, que na mentalização eu enxergo exatamente essa cor. E assim, não é sempre, por exemplo, de um paciente pode ser na primeira, de outro paciente na segunda ou na terceira. Né? E assim, é uma cor que eu vejo na hora da doação saindo das minhas mãos. Então, olha, o seu depoimento está batendo com o que a gente aprende, né? Porque se você pegar a terceira camada, ela está relacionada a segunda é o esplênico, né? E a terceira ao chakra gástrico, né? E assim, essas cores, o esplênico predomina a cor laranja. O gástrico predomina amarelo. Se você pegar a terceira camada, que você até falou que no parte da terceira, vai predominar a cor amarela. E na segunda camada, que é a camada das emoções, né, predomina uma miscelânea de cores, que pode ser também essa cor que você está falando, né? Então, o que eu penso? Eu acho que são coisas diferentes, mas eu acho que elas se complementam, né? E eu acho que o depoimento deixa até mais claro isso, né? Uma coisa é o que a gente está emanando. Sim. Outra coisa é a cor da aura do paciente, certo? A princípio, são coisas diferentes. Diferentes, sim. Mas eu não... Quando a gente faz o tato magnético, o que é o tato magnético? É uma comunicação. É você entrar em comunhão com o assistido. Então, vocês percebem que a tendência é a nossa doação e
o que o paciente tem, o que o paciente sente, entrar em harmonia, vocês entendem? Por quê? Porque quando a gente faz o tato magnético, a gente está entrando na sintonia do paciente, né? E aí é aquela coisa, a gente tem o auxílio da espiritualidade, que sabe melhor do que a gente, do que eles estão necessitando, né? Então, muitas vezes, a energia que a gente está doando é justamente o que o paciente está precisando. Porque se ele tiver, por exemplo, com falta, ali, se for na terceira camada, com uma falta da cor amarela, por exemplo, né, com alguma questão no gástrico ali, por exemplo, ou mesmo no esplênico, né, é perfeitamente plausível a gente imaginar que a gente vai fazer uma doação maior dessa cor. Vocês entendem? Então, eu acho que é justamente isso, né? Por isso que a gente tem que sempre fazer o tato magnético. Porque em outros pacientes, a gente pode identificar uma necessidade completamente diferente, entendeu? Às vezes ele pode estar com uma questão lá na quarta camada relacionada ao chakra cardíaco, né? E aí predomina a cor verde, mas não necessariamente, né? A gente não é tão rígido assim, né? Não é porque predomina determinadas cores nas camadas que não possa ver, né? Porque também tem a questão da necessidade de cada chakra, né? A gente tem que pensar não como coisas isoladas, mas como, é o que eu sempre penso, né? São fatores, né? Porque vocês percebem, gente, como a coisa é complexa. Porque tem a necessidade de cada chakra, isso é uma coisa. Tem as camadas relacionadas a cada chakra, isso é outra coisa, né? E podem ser que tenham necessidades diferentes. Mas, de alguma forma, isso acaba se, digamos assim, se interrelacionando. Vocês conseguem entender? Porque quando a gente, por exemplo, faz uma doação, por isso que a gente tem que estudar, né? A questão das cores, por exemplo. Eu vou doar uma cor. Por isso que é bom a gente saber, minimamente, o que a gente está fazendo. Porque isso aumenta a eficiência, entendeu? Isso aumenta o nosso poder de ação, porque a gente consegue identificar melhor a necessidade de cada assistido, né? Então, a partir do momento que a gente entende, né, nós já estudamos chakra, nós passamos, né, ficamos um tempo na cromoterapia, agora a gente está juntando cromoterapia, chakra e camada, né? É uma terceira variante, né? E aí a gente vai misturar tudo isso. Então, o que vai acontecer? É natural, às vezes, a gente até ter sensações diferentes ou imaginar cores diferentes. Eu acho que é por isso que, agora, não do que eu li, mas, assim, algumas reflexões que eu faço, por isso que, às vezes, a gente tem uma intuição específica de determinada cor, ainda que não seja a cor que predomina naquele órgão, naquele... Por quê? Porque não é um fator só que determina a cor, entendeu? Porque pega, por exemplo, a segunda camada, é uma miscelânea de cores, tem todas as cores ali, né? Então, por exemplo, na segunda camada, em tese, a gente poderia trabalhar todas as cores ali, né? Porque ela é mais relacionada a emoções, né? Então isso, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas isso justifica, de certa forma, o porquê que muitas vezes nós temos intuições bem diferentes, né? A Miriam mesmo, ela falou uma vez, né? Uma vez veio a cor preta para ela, né, Miriam? Falou isso aí, né? Então, assim, isso pode vir dessa complexidade, né? De fatores que vão, de alguma forma, atuar no paciente, né? E atuar na gente também, porque um terceiro fator é a nossa mente, né? Vocês entendem? Porque, tem o chakra da pessoa com as suas necessidades. Tem as camadas que têm as suas particularidades. E tem aquilo que a gente está emanando, né? Então, vocês entendem a importância da gente fazer o tato magnético, da gente ter uma concentração grande, entendeu? Porque são muitas variáveis, né? E se a gente não souber o que a gente está fazendo, lidar de certa forma com isso, estudando, a gente vai
acaba se perdendo, né? Acaba não... Eu não sei É o se... resultado de um contexto, né? Tudo influi. É um contexto só. Forma um todo. O chakra, as camadas, e até também o estado emocional do passe. Por isso que eles falam que a pessoa que for dar o passe tem que estar bem, né? Porque senão influi também, Neto. Se você não está bem, se você está com problemas, né? Alguém, uma pessoa, um ente querido está muito doente, você também. Por isso que eles pedem para, se você está muito influenciado por esse assunto, que nem é para dar passe, porque já é uma coisa a mais para interferir, que às vezes o resultado não é tão certo. Mas para você tem, né, a complexidade, né? Porque tem, cada cor tem a sua função, cada camada tem a sua particularidade, cada chakra tem a sua particularidade, e na prática a gente mistura tudo isso, né? Então, por isso que a gente precisa estudar, né? E precisa se aperfeiçoar, né? E prática também, né? Porque tudo é prática, né? A gente, conforme a gente vai estudando, vai praticando, principalmente, né? A gente vai tendo as intuições, né? Eu não sei se era isso que você falou, Tendo, mas eu achei pertinente essa reflexão, né? Da complexidade do assunto, né? Porque você comentou a sua experiência, mas ela é perfeitamente pertinente, né? Mas se você tivesse visto uma outra cor, não poderia falar que está errado, entendeu? Diante da complexidade da situação, né? Porque não é aquela coisa fechada, preto no branco, né? É isso, tá? Tem cada chakra, cada cor, é só isso. Não, entendeu? Porque são muitas variáveis. Aí é claro que a gente tem que ter um entendimento, né? Por exemplo, a gente sabe que o vermelho é uma cor estimulante, né? Então, se o paciente está com uma taquicardia severa, eu vou ficar irradiando vermelho, né? Dando mais energia, né? Então, assim, conceitos mínimos a gente tem que ter, né? É bom a gente saber. Mas, assim, é realmente muito complexo, né? Tudo é... Bom, então vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Aqui ele faz algumas observações aqui da intuição, né? Olha lá, a Miriam falou de vários tons, né? Isso é verdade, Miriam, boa observação, tá? Muitas vezes o tom da cor também influencia, né? Às vezes um verde claro, um verde escuro, o amarelo claro, amarelo escuro, tá? Isso aí também impacta, né? A hora que chega no plexo solar, ali no gástrico, vai de um amarelo clarinho até um amarelo escuro, passando quase para um laranja. Então, vai mudando as cores. Não é a gente mentaliza, mas as cores vão mudando. O verde, mesma coisa. Às vezes você está com verde bandeira ali, de repente esse verde vai mudando até chegar no verde oliva. As cores parecem que elas criam vida quando a gente está dando passe, principalmente nos chakras. Com certeza. Aí é isso mesmo. Porque a gente vai, né? São muitas variáveis, né? Então, e a espiritualidade sabe melhor a necessidade do paciente. Né? Por isso que nem eu falei a semana passada, né? Toda vez que eu faço tato magnético, né? Eu sempre procuro entrar em comunhão com o espírito protetor do assistido. Porque ele conhece melhor ele do que a gente, né? Então a gente pede, ó, gostaria que o espírito guardião de fulano de tal pudesse auxiliar de alguma forma, estar presente, porque ele tem um papel importante ali nesse processo aí de doação, né? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui, ó, ele fala uma coisa, ele fala algumas questões da intuição, né? Até o que a gente vê aqui, não é o que a gente está discutindo aqui, né? Questão da energia, do que a gente sente nas mãos e tal. Bom, ó, 2 passos para avaliar intuitivamente o campo áurico. Ele fala aqui, ó, a maneira mais fundamental de avaliar o campo áurico é fazer isso mentalmente ou por meio da intuição. Né? Esse processo sem contato físico, né, que é o nosso caso agora, né, a distância, né, pode ser usado se o cliente estiver presente, porém impossibilitado ser tocado por alguma razão. Se o cliente não estiver presente ou se você estiver trabalhando em si mesmo. Então, aqui ele está falando basicamente como que a gente vai fazer o tato magnético, né? Ele não usa esse termo, mas é a mesma coisa, né?
Não, primeiro passo, ó, concentre-se e receba as informações. Fique em pé, o centro falar do cliente com os olhos fechados, né? Mas se a gente não tiver a distância, né? Concentrando totalmente no cliente com o olhos ativados. Aí eu até coloquei em verde aqui, ó. Se o cliente não estiver presente, imagine a forma do corpo, deixando que todos os outros pensamentos e emoções se afastem. Por isso que eu falo para vocês, tá? É sempre bom a gente, pelo menos, ter uma imagem da pessoa ou, sei lá, desenhar a figura de um corpo humano quando a gente for dar o passe. É importante a gente ter uma referência, né? Porque isso ajuda a gente a fixar melhor. Enquanto estiver fazendo isso, mantenha a intenção de que estará recebendo informações a respeito do campo-alvo do cliente. Liberando qualquer esforço, abra-se para receber as informações que simplesmente virão. Mas o que ele está falando aqui? Gente, confia no processo. Abre-se para receber as informações. Eu falo que é muito comum a gente ficar, principalmente quando a gente está no começo, a gente ficar, será que é isso mesmo? A gente começa a questionar, né? Aí não sei, não tenho dúvida. E a mesma coisa que acontece no trabalho mediúnico, né? Por exemplo, a gente está lá recebendo um pensamento, né? Uma vibração, e a gente começa a questionar. Será que isso é meu? Será que é do espírito? Será que não é coisa da minha cabeça? Gente, é isso que eu falo. A gente tem que analisar o seguinte: a gente está querendo enganar alguém? A gente está querendo deliberadamente perder o tempo? Nosso tempo? A gente fica antes de dar o passe? Por exemplo, eu vou atender a pessoa às 7 horas, às 6 horas, você fica pensando assim, nossa, hoje eu vou fingir que eu estou fazendo X, depois eu vou fazer isso. A gente fica fazendo isso? Não. Né? A gente simplesmente chega no momento e as coisas começam a fluir. Então, vamos confia, né? Deixa a intuição guiar. É claro que a gente tem que ter um crivo mínimo, né? Que vem do nosso estudo, da nossa experiência, mas, a princípio, deixa a intuição guiar. E é isso que ele está falando nesse primeiro passo. Então, basicamente, confia, relaxa. Não deixa a mente trabalhar contra, porque senão isso atrapalha o processo de conexão do paciente. Ô, Neto, por isso que aqui nesse último parágrafo, antes do primeiro passo, ele põe assim, ó, ele requer apenas concentração para você avaliar, né, intuitivamente o campo. O que requer essa avaliação? Concentração, receptividade e disposição de entrar em contato com seus dons intuitivos. Então, é se concentrar mesmo, é como o Neto falou, não fica pensando no mote da bezerra, não pensa em nada. É se concentrar, você está receptiva para aquilo e disposição mesmo para entrar em contato com seus dons intuitivos, porque nós temos dons intuitivos, às vezes a gente não ouve, mas nós temos. Então, é a disposição de ouvir para conseguir fazer, né, Neto? Sim. E aquela coisa, se entrega ao trabalho, né? Entregar, a gente está lá, entregue-se, né? Permita, né? Por isso que é bom a gente sempre fazer uma oração antes, né? A gente procurar realmente estar presente de alma ali, né? Porque aquele momento é o momento da nossa doação, né? E a nossa postura, naquele momento, vai interferir muito se a gente vai conseguir fazer uma boa radiação ou não, né? E aí, o segundo passo, na verdade, assim, é complementando o primeiro. Concentre-se na sua intuição. Concentre-se nas informações que o atraem mais fortemente de um modo emocional ou intuitivo. As informações que você receber poderão incluir alguns segundos elementos. Então, ó, concentra. Então, o que a gente pode receber de informação quando a gente faz o tato magnético? É isso que ele está falando. Cores, né? Áreas nebulosas, né? Então, por exemplo, a gente vê uma área mais densa, menos densa, né? Ali do perispírito, né? E da aura. Padrões do corpo. Uma descoloração ou mancha sobre a posição de um chakra, possivelmente indicando um chakra bloqueado. Você lembra que estudou, né? O chakra bloqueado é aquele que ele gira lentamente, lembra disso?
Ó, uma turvação em volta da cabeça ou de outras partes específicas do corpo, né? Rupturas de áreas danificadas no campo, né? Então, às vezes, por exemplo, nessa questão de camadas fica mais claro. Às vezes a gente pode ver um buraco, alguma coisa ali, sentir, pode acontecer. Uma depressão de energia, ou seja, um vazamento de energia ou fraqueza em várias camadas do corpo. Um distúrbio global de fluxo de energia, né, como um todo, né? É isso. Então, isso aqui, a gente vai, aos poucos, a gente vai ganhando experiência, né? E cada passo, cada atendimento vai ser único, né? Nunca vai ser exatamente igual. E aqui, mais uma vez, ó, confie nas informações intuitivas que estiver recebendo. A mente intuitiva é uma ferramenta tão válida quanto a mente racional. Então, você vê que ela deixa bem claro, gente, solte-se, né? Entregue-se, né? Bom, agora, antes da gente passar para o campo magnético em si, a gente vai fazer um retrospectivo das camadas áuricas, né? Nós já estudamos isso lá no outro livro, mas eu acho bom a gente reforçar, né? Porque é um assunto de extrema relevância, né? E aí a gente, né, estuda mais, né? Vai fixando melhor, né? Então, ó, recapitulando as camadas. A primeira camada, né, que é aquela camada mais básica, né, mais próxima ao corpo, visível com uma cor avermelhada, né? Ela está relacionada com o chakra genésico, né? Chakra sexual. E por que fala que é avermelhada? Porque a cor que predomina nesse chakra é o vermelho, né? Embora possa ter variações de cores, tá? Não é nada muito rígido, né? Então, ela é bem rente ao corpo, né? 2,5 a 5 centímetros, né? E chega até entrar na pele, né? Então, uma camada é a primeira camada ali. Você vê, embora alguns praticantes a visualizam como azul claro, clara, acidentada ou incolor. Você vê que diferença? Tem gente que vê vermelha, tem gente que vê azul clara, tem gente que vê acinzentada ou incolor. Gente, às vezes você fala assim, bom, você pensa logo no vermelho. Aí você fala, mas eu estou vendo azul clara, estou vendo incolor, estou vendo acinzentado, então não deve ser. Ó, como que se a gente não estudar, você fica em dúvida com o que você está vendo. E você está vendo certo. A Miriam vê vermelha, eu vejo azul claro, por exemplo. Então você fala, gente, acho que a Miriam está certa, porque é vermelho e eu não. Mas não é, não, depende da pessoa. Você tem que estudar mesmo para saber tudo isso. Tem. Aí outra coisa, gente, como são muitas variáveis envolvidas em todo esse processo, não dá para a gente ser radical, né, e falar, não, essa camada tem tal cor, a segunda tem tal, entendeu? Porque são muitas variáveis, entendeu? Se uma variável daquelas que modifica, por qualquer razão, isso aí pode mudar, né? Isso aqui é mais para a gente ter um norte, né? Para a gente entender que existem essas camadas, essas funções, né? Que algumas cores vão predominar, sim, mas não quer dizer que seja apenas aquela cor, ou se a gente vir alguma diferente, que é errado, coisa na nossa cabeça, né? Certo. Então, ela está relacionada, ó, essa camada, ó, alguns praticantes já chamam de corpo físico, né? Ou corpo etérico, né? Essa camada de corpo sutil inclui um padrão de energia na superfície dentro do corpo. Desse modo, ela é um espelho energético da estrutura do corpo físico, né? Então, se ela é uma estrutura energética, se o nosso corpo tiver com algum problema, essa é a primeira camada, em tese, que vai ser afetada, né? Porque ela está mais próxima do corpo, certo? Olha aqui, ó. Aqueles problemas que ela falou lá, da energia estagnada, da ruptura, ó. Ela até trouxe uma figura aqui. Vocês estão enxergando? Ó, a impureza energética, ó. É que é mais uma visualização, né? Claro que não necessariamente a gente vai ver dessa forma, né? Só para a gente ter uma ideia, né?
Bom, segunda camada, né? Vocês lembram, né? A camada emocional, das emoções. São várias cores, não. É interessante, ó, porque você lembra que a gente viu isso no outro livro, né? Você vê que essa autora, uma outra autora, um outro livro, escreve as mesmas coisas, né? Então você vê como que começa a ter uma robustez maior, né? Porque a gente está para um segundo autor falando coisas semelhantes, né? Então é a camada emocional predomina coloridas. Por que é colorido? Porque nossas emoções são variáveis, né? Variam ao infinito, então as cores também vão variar. Essas nuvens multicoloridas se estendem de 10 a 12 centímetros e meio do corpo. Então, uma distância assim, em cima do nosso corpo, né, que vamos estar nessa segunda camada. Aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, essas cores em movimento correspondem tipicamente ao estado psicológico do cliente e às circunstâncias atuais da vida dele. Né? Então, tem a ver com as emoções. No caso, ó, fenômenos áuricos pouco saudáveis ou potencialmente nocivos poderão ter uma aparência turva, indistinta ou ofuscada. E as cores poderão ser apagadas ou ter uma aparência e sensação pouco saudável. Então, claro, né, se a gente tiver com nossas emoções ruins, né, ela vai ter uma aparência mais grosseira, né? Então, terceira camada, né? Então, o corpo mental aparece principalmente com a cor amarela, né? Que é aquilo que a Miriam até levantou, né? Na realidade, né, ela não é composta, ó, olha só isso aqui, ela não é composta por luz amarela, mas tem uma radiância que faz com que pareça amarelo claro ou dourado. Né? Essa camada não tem nuvem de cores, tá? Mas possui forma de concha, aqui ela tá até uma... Ela cita aí a forma da camada, né? Está situada a 20 a 25 centímetros da superfície do corpo. Aqui ela não fala, tá? Mas ela está ligada principalmente ao chakra gástrico, né? O plexo solar. Bom, a quarta camada, então, que é o corpo astral. É semelhante à segunda camada porque é composta por nuvens multicoloridas. Gente, a quarta camada está relacionada ao cardíaco. O cardíaco também está relacionado a emoções. Emoções não variam? Então, novamente, aqui as nuvens multicoloridas. Né? Você vê como faz sentido, né, as coisas, né? Como é que uma coisa vai ligando a outra? As cores são mais refinadas, mais pálidas e mais leves. Elas também podem ser menos vívidas e mais difíceis de enxergar. Faz sentido isso, né, gente? Porque essas cores, elas vão se tornando mais, conforme a gente vai avançando as camadas, elas vão se tornando mais sutis, sabe? Então as cores vão ficando mais rarefeitas, né? Elas vão ficando mais apagadas, entre aspas. Essa camada está situada a 30 a 40. Como se fosse mais leve, né? As cores mais fortes, mais pesadas. Sim. Ó, gente, vocês estão vendo essa distância aqui? Tá? É bom a gente ter uma noção para a gente saber aonde que a gente posiciona o nosso braço quando a gente estiver fazendo os TDM, os passos em camadas, tá? Entendeu? Não é essa distância aqui, é um dado importante. Né? Vocês veem, ó, vamos voltar aqui, ó, na primeira camada, ó, 2,5 centímetros a 5 centímetros, ou seja, bem próximo do paciente. Ó, segunda camada, 10 a 25, 12,5. Terceira, ó, 20 a 25. A quarta, ó, 30 a 45, ó. Tá vendo? Você percebe? Já está aumentando bastante, ó. Vamos ver a quinta camada agora, que é o que eles chamam de corpo etérico padrão. Aparece principalmente para o olho como uma radiância azul escura, embora sua radiância não seja tão brilhante quanto a terceira camada. Aqui até fala que tem a forma de um ovo, tá? Está situada aproximadamente a 60 centímetros.
Essa camada é um espelho vibracional aqui no final, para as camadas que estão acima e abaixo dela. Interessante, né? Aí agora é aquelas camadas mais etéricas, né? Mais sutis, né? Que quase são imperceptíveis, né? Olha aqui, a sexta camada, normalmente espíritos, a gente até discutiu isso, né? Espíritos mais evoluídos, né? Tendem a ter um desenvolvimento maior do que as camadas mais sutis ali, né? Uma sexta camada é conhecida como corpo cósmico ou celestial. Aparece como correntes ou faixas de luz que fluem suavemente e emanam do centro do corpo em todas as direções. Ela não tem nuvens coloridas nem uma forma particular. Tá vendo? Já é uma coisa mais etérica, né? Etérea, né? Consiste apenas das correntes com faixas suaves. Ela, com frequência, contém tom de roxo ou outras energias violetas. Gente, vocês estão vendo? Ó, vamos fazer uma analogia com o arco-íris? Primeira camada, vermelho, certo? Segunda camada, colorido lá, né? Seria equivalente aí ao laranja, tá? Mas não, parece que... Terceira camada, o que predomina? O amarelo, certo? Quarta camada, que ela fala que é multicolorida, né? Que seria o verde no arco-íris, mas ela traz como multicolorida. Quinta camada, seria o azul. Qual que é a cor do azul? Da quinta camada? Radiância azul escura. Você tá vendo como bate com a física? Assim, embora tenha as particularidades de terem algumas, a segunda e a quarta camada mais multicoloridas por conta das nossas emoções, a cor delas obedece, seguem a lógica do arco-íris. É fantástico isso, né? Porque essa é física, né? Olha só, e aqui, ó, a sexta camada, aquela já fala do roxo, do violeta, a última, as cores lá, o azul, depois tem o anil e violeta, ali, ó, tá batendo aqui, ó, né? Então, eu acho fantástico, né? Aqui, a sétima camada, né, chamada de corpo etérico, ou corpo casual, aparece com uma casca de ovo fina e transparente, né? Então, já é uma camada muito difícil da gente captar, né? E ela pode parecer brilhante, branca ou dourada, né? Aí vai depender muito do... É interessante, né? Porque a cor branca, né? Ou dourada, né? Você vê que normalmente são cores, né? Que quando a gente dá um passo envolvendo cores, são as cores que vêm no final, né? Não é uma regra, né? Mas normalmente vem isso, né? Eu vejo bastante... A Miriam, né? Você sempre vê um dourado no final, né? Geralmente é dourado para finalizar o prata. Parece que o dourado energiza e o prata ele limpa. Na vibração coletiva, mas é o dourado. Às vezes azul, começou muito azul, depois veio dourado, uma vez começou assim prata e depois terminou com dourado e ela se movimentava assim, eu sentia que elas iam para as pessoas que estavam dando passe e para os assistidos. Essa última vez eu sentia que essa luz ia assim para os hospitais, sabe? Até para os trabalhadores que estavam trabalhando lá, todos os profissionais. É muito dourado também que eu vejo, mais dourado que outra coisa. Então, percebe de como que bate as coisas? Incrível, né? Você vê que realmente, né? Você vê que a sétima camada, né? Que em tese a última. Depois que ele faz umas camadas adicionais aí, que essa autora particularmente traz outros chakras, né? Mas, assim, na grande maioria dos estudos, né, dos estudiosos, né, a gente encerra na sétima camada, né? Então, você percebe que faz sentido terminar com uma cor dourada, por quê? Porque é a última camada do paciente. Então, nós vamos trabalhando paulatinamente da camada inferior à camada superior, né? E aí, encerra, não quer dizer que é uma regra, que a gente deve fazer isso. Lembre-se
tempo que a gente está discutindo, né? Não é para a gente engessar nada, eu falar, então agora eu vou finalizar sempre com dourado, não é isso. O que eu estou querendo dizer é mostrando para vocês que a intuição que vocês estão tendo realmente faz sentido, né? Porque é uma forma de finalizar, né? E eu realmente, vocês lembrarem lá do nosso encontro de cromoterapia, qual que é a função da cor branca? Vocês lembram? Branco é uma cor coringa. Ele tem uma função específica. Ele é uma cor, e como o branco é o somatório de todas as cores, né? Tem que lembrar da física, é isso, né? Vocês já viram aquele experimento de um disco colorido das 7 cores do arco-íris, se você girar aquele disco rapidamente, ele vira branco. Vira branco. Né? Vocês já devem ter visto isso. Vocês não viram, depois eu posto um vídeo lá no YouTube, acho que tem vídeo mostrando isso. E faz sentido, vocês já brincaram com a mangueira? A água é transparente, né? Isso, dependendo da forma como você, ela se decompõe em 7 cores, né? Então, o branco é o somatório dessas cores, né? Então, ele é uma cor que, assim, se a gente não souber exatamente, não conseguir captar o que o paciente tem, é legal radiar um branco, né? E o dourado, ele tem uma função de energizar o paciente, de dar mais vitalidade, né? Então, assim, vocês veem, ó, a maravilha que é, né? Porque a gente vai estudando e uma coisa vai casando a outra, né? Então, o branco ou o dourado, né? São as cores que a gente normalmente usa para finalizar o atendimento, né? E, coincidentemente ou não, a gente sabe que não é coincidência, né? São as cores da última camada, né? Ou seja, para fechar, entre aspas, o atendimento ao paciente. Incrível, né? Não é? Eu não sei vocês, mas eu vejo essas coisas, essas coincidências. Né? Tem lógica isso, né? Muito lógico, né? Eu particularmente, eu gosto muito de ver a lógica por trás das coisas, né? Eu sempre falo assim... A minha rosa claro com dourado, É. Saúde, né? Pois é, Miriam, você viu? As intuições que você tem bate com a teoria, né? Por aquilo que a gente aprende. Né? Então, aqui depois... Fazia sem saber, né, Denise? E agora a gente já está trabalhando sabendo. A espiritualidade intuía. A gente ia assim, me leva. Agora não, agora a gente já está aprendendo. Já tem pé no chão, né? Já está com o pé no chão. Mas para você ver, Miriam, como que a gente... Por isso que ele fala no começo lá, gente, se solta, confia, permita-se, né? Porque também a gente recebe as intuições e depois que a gente vai estudar, a gente vai ver que aquilo faz total sentido. Né? Se a gente tivesse começado pelo começo, talvez não teria tanta fé, igual estamos agora, né, Denise? Se a gente não souber... Agora a gente foi aprendendo, demorou um pouco, né, para aprender, alguns anos. Bota não. A gente vai aprender a vida inteira. Enfim, não querendo desanimar, mas eu acho que estudo, né, pelo menos essa parte, acho que é um prazer, né, para todos nós, né, mas a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender, né? O que acontece é que à medida que a gente vai avançando, né, que a gente vai engareando conhecimento, né, a gente constata duas coisas, né, que a gente não sabe. Parece que quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe diante da complexidade de assuntos que tem, né, porque a gente começa a tomar contato da quantidade de informação que tem, né? E aí a gente começa a se dar conta da nossa ignorância, né? Porque a gente vê que o universo é muito maior do que a gente achava que era. Né? Porque a gente tem essa arrogância, entre aspas, né? A gente lê o livro, já aprendi isso aí, gente. Né? Gente, se a gente pegar só um ou dois capítulos do livro do Jacob e dar uma destrinchada, igual a gente está fazendo, a gente ficar um ano estudando isso aqui não custa nada, né? Que é de certa forma que a gente está fazendo, né? Então, assim, é muita coisa, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando, né? Eu acho que isso é importante, né? É isso que
que eu até faço questão de parabenizar cada um de vocês, porque, gente, não é fácil, né? A gente está à noite, né? Cada um de nós tem a nossa vida, né? A nossa família, nosso tempo, né? Acho que a maioria que trabalha, né? Então, é um tempo que a gente poderia estar, né, descansando, mas nós estamos aqui, né? Com esse ideal de servir, né? Com esse ideal de aprender, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque A gente também está levando conhecimento para a próxima existência, né? com Que nada certeza, com certeza, né? É aquela coisa, né? A nossa evolução, né? Se a gente imaginar um gráfico aqui, ó. Aqui é a inteligência aqui e aqui há os sentimentos, né? Nossa evolução, a gente tem que ir aqui, ó, na diagonal, né? Evoluir em moralidade, né? Sim, mas também a gente tem que estudar, tem que aprender. lógico. Gente, vamos ser sinceros, vocês acham que existe espírito muito evoluído, ignorante? Gente, não existe isso. Estou indo não, sempre sabe uma coisa, outra sabe. Não existe, gente. Conhecimento Vocês acham que formal existe? ou informal, cultura formal ou informal, todo mundo tem. Gente, vocês acham que existe arcanjo burro, gente? Gente, não existe isso, gente, entendeu? Se é arcanjo, é porque ele já tem um conhecimento muito, muito grande, entendeu? Então, o espírito, a nossa evolução, a gente pode fazer duas coisas para a gente evoluir: trabalhar nossa moralidade e trabalhar nossa inteligência. O que acontece é que muitas vezes a gente foca demais numa coisa ou na outra, e a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, a gente tem que estar sempre procurar ser uma pessoa melhor, aliada a um estudo constante. Com certeza. Com certeza. Então, a gente tem que... E eu sempre falo, porque às vezes, assim, não é o caso do nosso centro, tá? Mas às vezes eu vejo muitas casas trabalhistas que trabalham apenas essa questão moral. Claro que é muito importante, muitas vezes tem aquela questão né, de quem está ali precisa ouvir, né? Enfim, né? Não é nem falar está certo ou está errado. Mas a gente tem que enfatizar, mostrar para as pessoas a importância e a necessidade do estudo também. Então, por isso que a gente tem que participar do grupo de estudo, a gente tem que estar sempre estudando, porque a evolução também está aí, né? E é o que a Cleide falou, né? A gente vai levar para outras vidas, né? Então... Não perde nada. Não perde. Não, são outras vidas, lá no plano espiritual, gente. Na hora que a gente, né, se a gente tiver mérito, obviamente, né, se a gente conseguir ir para algum lugar onde a gente possa trabalhar, né? Com certeza, lá a gente vai para, nossa, negócio de camada, de aura, né? A gente vai poder já levar alguma coisa, né? Agora, Neto, essa outra próxima parte, camadas Então, adicionais, é muito... Você leu? Eu li, gente, eu li. Ele fala que tem 12 chakras, eu cheguei até a ler esse chakra. Eu penso assim, gente, se a gente tiver alguma intuição sobre essas camadas adicionais, ok, né? Mas, assim, eu acho que vamos procurar, tem a minha opinião, vocês podem até discordar, mas eu acho assim, já que é só essa altura que trouxe, talvez seja interessante, o Jacob também não traz nada desses chakras adicionais, ele traz os chakras reversos, né? Mas não é isso que ela faz aqui. Aqui ela dá a entender que são chakras acima ainda, né? Então, assim, eu acho que é mais prudente a gente focar mais nos 7 chakras principais, que a gente já conhece, né? E estar aberto. Né? Não adotar como uma verdade absoluta, mas estar aberto. Cada gente tem percepções. Ela incorpora mais 5 faixas de camadas. Eu acho interessante esse último parágrafo aí, ó. À medida que você for se tornando cada vez mais hábil em distinguir o campo áurico em geral, você provavelmente deixará de detectar uma ou duas cores predominantes e passará a ver muitas cores interligadas. Às vezes não é só aquela cor, né? Muitas cores assim juntas, como a Miriam às vezes fala, eu vi tal cor, vi tal, assim, e como se de junto e misturada, né? Separada e misturada, e tudo, junto e misturada, aquelas coisas. E eu achei interessante isso. Quer dizer, nem que a gente estuda, mas a gente pode ver mais do que uma cor, várias cores
interligadas. Eu acho que isso, conforme com a prática, a gente vai ter condições de ver isso, a prática. Com certeza. Bom, então aqui, ó, agora falando na questão da prática, né? Aqui vendo as camadas do campo, ó. Aqui ela traz, na verdade, que não é nosso propósito a gente esmiuçar cada uma dessas técnicas, porque não só nesse capítulo, ao longo do livro inteiro, ela traz diversas técnicas de como a gente pode desenvolver a nossa camada, a nossa visão, perdão, nossa visão, até a nossa percepção mediúnica. Eu acho muito interessante, né? Mas eu penso que talvez fuja um pouco do escopo do nosso estudo aqui, né? Com certeza. Eu acho que a gente poderia. Eu acho até interessante a gente conhecer, né? Eu acho que é bom a gente ler, né? Eu acho que a maioria que lê o capítulo, né? Então, eu acho que como curiosidade, eu acho bom a gente. Porque às vezes algum exercício que ela traz, alguma coisa, a gente pode até se lembrar, tentar fazer isso, mas assim, deixa mais no âmbito particular nosso, né? Porque senão a gente for entrar em cada coisa que ela fala aqui, a gente vai ficar só o ano inteiro estudando isso, né? E a gente precisa avançar um pouco também, né? No passo em si, né? Depois, mais para frente, chegar ali em diferentes tipos de passe e chegar nos protocolos, né? Que é o que a gente, no final das contas, a gente usa, né? Protocolo do câncer, protocolo de várias doenças, né? Protocolo de próprio Covid, mas aí acho que a gente já trabalhou bastante, enfim. Né? Então, assim, não vamos entrar muito nesses exercícios, tá? Uhum. Aí eu achei bem interessante algum, né? Eu acho que a gente é legal a gente ter essa noção, tá? Aqui ela até fala a questão da localização, da profundidade, né? Ela fala que dependendo se a pessoa tiver com alguma questão emocional, isso vai impactar na camada áurea, né? Na visão que a gente vai ter, né? Ela fala, né? A primeira áurea, camada áurea estiver entendida, pode ser uma questão de segurança, uma paixão sexual, né? Um desequilíbrio sexual, mas eu acho que isso vai muito de cada paciente, né? Não é, assim, uniforme, não é uma regra absoluta. Agora, a gente vai entrar propriamente na questão do campo. Até então, a gente está falando do tato magnético, tal, o que é essa questão das camadas, ok. Mas como que eu faço o tato magnético, né? Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, né? Porque se a gente pegar o Jacob, ele fala aquela questão, por exemplo, eu vou reproduzir aqui para vocês. Nós estamos aqui, a gente sente aqui alguma coisa. Aí a gente pode fazer uma doação ou um dispersivo, né? É isso que a gente aprende normalmente. Eu achei que a autora desse livro, ela se aprofunda até mais, né? Ela traz um negócio de ruptura, de vazamento, né? Se vocês leram, vocês sabem o que eu estou falando, né? Eu confesso que eu achei bem interessante, tá? Então, vai para vocês, então vamos fazer da forma exatamente o que ela está falando. Talvez a gente possa até simplificar, entendeu? Deixar uma coisa mais homogênea. Mas, assim, é legal a gente saber essas variações, porque, a depender do caso concreto, né, particular que a gente está analisando, pode ser que seja legal a gente saber isso. Porque aí a gente pode detectar, por exemplo, que está com uma falta de energia, ou um excesso, ou uma ruptura, e aí a gente pode utilizar essas ferramentas, né? Então vamos avançar, então, ó. Eu não grifei aqui, mas eu vou até ler aqui. Eu acho que esse começo é interessante, tá? Depois de avaliar a condição global de campo áureo do paciente, a primeira coisa que você poderá decidir fazer é reparar quaisquer vazamentos ou rupturas que tenha descoberto. Então, a gente está aqui, começou a analisar o campo tato magnético, né? E aí, é isso que eu vou falar para vocês agora. A gente vai começar a fazer o tato magnético, né? Você lembra que o Jacob fala no negócio do plano de referência? A gente até discutiu um pouco
na semana passada, né? Que é aquela altura, né? Aquela camada, no caso, né? Onde a gente vai identificar a maioria das percepções. Vocês lembram disso? Né? Que muitas vezes vai ser ou numa região mais ativante, né? Ou falando a linguagem dessa altura na primeira camada, ou em regiões mais distantes, né? Até chegar na calmante, aqui, na quarta e quinta camada. E por que ele fala esse campo de referência? Porque quando a gente identifica, e aí essa realmente vai ligar ao que o Jacob traz e o que o autor aqui nos traz. Quando a gente identifica o campo de plano de referência, na verdade a gente está identificando qual das camadas está necessitando mais. Vocês estão entendendo? É por isso que a gente vai, tem paciente que a gente vai identificar esse plano de referência, ou seja, o que é esse plano de referência, para a gente recapitular? É a altura do paciente na qual a gente vai identificar a maioria das sensações do tato magnético. Então, vai ter paciente que vai ter na primeira camada. Vai ter paciente que esse plano de referência vai ter na terceira, na quarta, na quinta camada. Então, isso é o plano de referência. Né? É aquela altura do paciente na qual a gente vai trabalhar mais. Tá claro, gente? Isso? Alguma dúvida? É porque o Jacob não fala, ele traz muito esse conceito de camada, né? Ele simplesmente fala, ó, gente, dependendo da altura que você estiver trabalhando, você vai sentir mais ou menos, aí você fica. Agora a gente entende que não é simplesmente a altura, é qual camada a gente está trabalhando, né? Então é legal a gente ter mas isso não quer dizer que, então eu estou sentindo tudo aqui na primeira camada, não vai ter nada aqui na outra. Não é isso. Claro que a gente não vai ficar 10 minutos fazendo tato magnético, mas eu já fiz, gente. Aí cada experiência de cada um. Eu já fiz tato magnético rapidinho, assim, em cada uma das camadas. E às vezes você sente sensações diferentes, né? Às vezes, na mesma altura da camada, a gente faz uma doação numa região mais ativante, mais próxima ou nas primeiras camadas, e a gente vai subindo, a gente sente também. E aí o autor até fala, trabalhar a mesma questão em várias alturas. Tá claro, gente? Entendeu? Tá meio confuso o que eu tô falando. Né? Porque eu sei que não é muito dúvida a gente entender essas coisas, né? Mas que eu estou tentando fazer o paralelo com o Jacob, né? Com o trabalho que a gente faz, né? Né? E aí, a vedação de vazamento. O que é esse vazamento? Então, assim, eu não entro muito em detalhes, mas eu imagino que esse vazamento seja de energia sendo dissipada de forma regular, né? Sabe onde está aquela energia assim, meio desalinhada? Né? Então, imagino que seja vazamento seja isso, né? Uma energia saindo ali, né? Transbordando, né? Enfim. Um desequilíbrio, né? E aí eles falam, a vedação de vazamento de rupturas é geralmente realizada com as mãos. Usando uma das cada vez você desloca sobre a área onde identificou o vazamento ou a ruptura. Então a gente vai identificando as mãos. Aquele exercício que eu falei para vocês, para a gente melhorar a nossa visão da aula, para não ficar lendo essa coisa, porque senão a gente acaba perdendo esse tempo. Mas é legal no caso, vocês lerem, né, para vocês e aumentar a percepção de vocês, né? Porque aquela coisa, eu vejo, eu não vejo. A gente pode se envolver em determinadas habilidades. Né? Então, é interessante a gente dar uma lida nisso aqui. Eu estou até perfeito, eu acho importante isso. Ao decidir se vai usar a mão direita ou a mão esquerda, tem limite que todos têm uma mão que gera energia.
E uma mão que absorve e recebe energia. Legal a gente saber disso. Então, você tem uma mão, ela predomina, tá? Não quer dizer que só ou só, tá? Não é isso. É uma questão de predominância, né? Ó, a maioria das pessoas envia energia com a mão direita. Eles recebem com a esquerda. Ela fala isso, mas imagina que por que seja assim? Porque a maioria das pessoas são dessas. Né? A gente usa mais a mão direita. Né? Então, a maioria das pessoas acaba doando mais a mão direita. Mas também a esquerda não doa, tá, gente? Não é isso. Aqui ela está falando uma questão de predomínio. Né? Aí assim, daqui eu vi os capítulos, dá para se aprofundar isso, né? Ela fala até que é importante ficar de olhos abertos, né? Eu acho que faz parte de cada um, né? Acho que cada um sabe, né, o que é melhor. Né? Bom, então ela fala aqui, eu achei interessante. Primeiro passo, posicionamento. Mantenha uma das mãos no primeiro vazamento para uma altura que você quer selar. Então, ó, eu estou passando pela magnética, eu identifiquei um formigamento, uma posição aqui. Mantenha a mão nessa mão aí. Tá? Lembrando, eu vi que você tem a pessoa que é mais calma e tem a pessoa que é mais o dedo aqui, né? Fugiu que ela adorou pela ponta do dedo, né? Digital. Lembrei. Então, você vai ficar assim, ou assim, vai depender do que você está falando. Eu sinto um pouco mais assim. Não é uma de dois, né? Mas assim, eu sinto que pela lavação eu dou mais, tá? Mas não quer dizer que eu posso doar da outra pessoa. E aí, você vai manter. Aí, o segundo passo. Mova a mão. Mova levemente a mão. Suave movimento de lado para o outro. De lado. A intenção da anestesia, ou seja, sinestesia quer dizer movimento. Com frequência, eu orientará no bom deve virar. Gente, claro, são energias que a gente ficou algo ali, a gente vai trabalhar um pouco. Vocês lembram do que a gente vai concentrar? Tem aquele círculo lá que a porta fala? Faz mais doação. Fica lá, fica círculo lá. Fica chato de espírito. Então a gente vai trabalhar um pouco esse movimento chato. A gente vai fazer uma coisa aleatória. Tem que fazer uma coisa mais efetiva, né? Mas você tem um tarefa que, se você mover a mão, muito mais devagar, muito mais rápido, a técnica não será tão eficaz. Não, vai pegar a portadeira, também, né? a gente faz, normalmente a gente faz assim, quando a gente dá comum lá pra gente, a pessoa que assiste a palestra, agora vai dar uma intensidade. Mas imagina aquela caminhamento que vocês estão vendo, até a intensidade do movimento sai, a gente mesmo sem saber, a gente já faz mais. A nossa mente. A gente tem que estar sempre vibrando aquilo que a gente quer que aceite. A gente. Por quê? Porque se a gente
resolver aquela pendência, aquela coisa, e eu estava falando para conseguir entrar melhor quanto eu tinha para frente. Então, lembra, a gente está fazendo tudo isso para entrar melhor quanto eu tinha para frente. Entende? Isso é a proposta da tableta, a gente diminuir essas sensações, essas coisas, para a gente poder fazer uma atuação melhor. Agora, a autora está explicando por que a gente faz esse tratamento. Gente, isso é melhor. Está tendo um vazamento de energia. Vocês concordam que está tendo um vazamento? Se eu for doar, o que eu vou doar vai mais vazamento. Não é? Por exemplo, eu estou com uma vazamento. Está perdendo, né? Mas vocês entendem por que agora está ele possibilita a gente ser mais eficiente na nossa situação? A gente está trabalhando essa energia. É lógico. Então, a gente vai fazer tentar uma maneira legal, eu já falo, não, agora está entendendo o que a gente faz tratamento. É para evitar esse tratamento futuro, porque ele dificulta o paciente de chegar a uma situação. Né? Então, é muito interessante fazer isso, né? Porque aí a gente entende o tratamento, e aí a gente entende mais, a gente não sabe o que está fazendo, mas não tem jeito. A gente faz diferente, vai. Então, aquela sala do tratamento que a gente vai então a gente vai trabalhar depois você tem ou até perder a camada mais aí vai para voltar para papar anterior, a gente diria, né? Ou na hora da até a morte. Certo?
Agora está entendendo que está entendendo. Então, tudo vai variamento. Nada dela. E aí, para isso evidentemente, vai trabalhar, né? Uma casa espírita, uma moça, que ela levantou a mão e foi para assim, onde para acessório de culpa, esse tema. Ela levantou a mão, eu achei bem interessante, bastante gente assistindo, e ela falou que ela tinha cometido um aborto, e ela se sentia muito parada por aquilo. Ela assim, ao público, né? Esse tema, achei que ela foi muito corajosa, assim. Acho que ela tinha essa muito grande para chegar a fazer isso. Então, e ela saía de aí, então, e a assessora para no curso e falou assim, olha, você já sabe, você entendia tanto, e a criança dessa batalha, vai andar. Mas o que tem que fazer é ajudar esses lugares de crianças abandonadas, ou essas mães que têm muita dificuldade para tentar os filhos. Você vai deixar enxovalzinho, às vezes lá acaba ainda doente ou qualquer coisa, vai dar um banho, vai levar brinquedo. Assim, para amenizar a culpa, porque já foi. Se arrependeu, agora ficar chorando, não adianta, né? E que ela tinha que ajudar essas mães que estavam precisando de ajuda. E ela vai nesses hospitais públicos. Tem muita mãe pobre, né? Que não tem. E vai fazer um enxovalzinho, vai curando enxovalzinho. Quando você sabe que a mamãe é carente, tem condições, você vai dar esse presente ao enxoval. Vai fazendo isso. Dá brinquedo, né, no Natal, para essas crianças, é o que você pode fazer. Eu acho que assim, é uma colocação boa, porque ajudar as outras crianças é uma maneira de amenizar um pouco a poder dela, né? Exatamente isso. Ele fala alerta, ele papai, ele falou que ele falou, né? Ele fica preocupado, né? Na dele. E aí eu vou acabar de novo, né? E aí você vai na minha criança, você tem que ser você entendeu, né? Aí ele já acostumou, de idade, né? De idade de criança, ele não vai também, né? Imagina um filho, né? Esse filho, né?
outro, né? Você está em atacada. Aí ele ficou assim, lá bastante, mas ele não foi pegando com o rosto, né? Aquela coisa e tal. Aí sempre que tinha batalha de existir, né? Sabe que pensar melhor. Vai trabalho não, a obsessão volta. Aí depois de alguns anos, né? Eles pediram que ele se aposentasse, né? Eles tinham deixado, né? Deu uma comunicação, olha só. A gente agora está livre, eu não vou mais ter esse. Uma daquelas crianças que você ajudou, acho que foi minha mãe, proibida, uma coisa assim, então eu tenho que, né? Eu não. Chico Cavada, né? É o Chico. Você vê, né? Como aquela coisa, né? Engatar pelo amor ou pela dor. Então, o homem queria ter engatado pela dor. Então, por exemplo, no manifestão, às vezes desencarnando, depois esse livro lá, mas eu estou numa parte de situação de engatar pela dor. E aí, o Espírito de Deus ficou, né? E mesmo tendo cometido um aborto, né? Porque não encarnado relativamente bem, né? Foi comigo que mancha preta, né? Bom, já foi agora, aí já vai ter agora, né? Papai é bom, a gente nem vê, né? Eu gosto muito interessante. A semana que vem a gente ainda continuar aqui nessa questão da aula, mais algumas coisas que eu quero retomar aqui, ó. Esse negócio que eu estou mostrando para vocês, né? Do ar. Mas aí a gente vê que na semana que vem, tá? Se possível, tentar mais uma lida aí, uma relia do capítulo, né? Tá acabando já. Aí depois que eu terminar isso aqui, eu vou dar mais uma olhada nos dois capítulos, ver se tem alguma coisa aqui mais pertinente, né? Aí também a gente poderia retomar um pouco o livro de Jacob, né? Que faz tempo que não né? E aí avançar um pouco lá para entrar nessa questão. Eu quero chegar logo no protocolo, né? Porque eu acho que é o que é mais. Depois vai para a gente, mas por outro lado, nós temos que ir lá no protocolo e a gente saber o que a gente está fazendo, né? Por isso que a gente está lendo aí. Mas é isso, gente. A gente tem que aguardar que estão gostando da forma como a gente está fazendo tudo, né? Assim, é difícil, né? Eu tenho que trazer uma coisa, mas assim, não tem mesmo, né? Então, vamos nem fazer nada, sabe, gente? Se tiver alguma intuição, alguma sugestão, alguma coisa, ou mesmo algum outro livro, alguma outra coisa que a gente pode estudar, seja aberto, eu acho que a gente não pode se fechar, né? Tem que estar sempre ligando, né? Não pode perder o foco, né? Mas assim, eu tenho a impressão que a gente está fazendo coisas que vão ser úteis para nós lá na frente, né? Está caminhando bem, sim. Mas é isso, né? Então, bom, vamos fazer a prece final, então, né? A gente vai fazer isso. Você faz para a gente a prece final? Neste momento, ao término do nosso estudo, onde a gente cada dia adquire novos conhecimentos, mesmo devagar, não tem problema, mas a gente vai cada dia mais enriquecendo o nosso conhecimento, abrindo as nossas mentes para outras possibilidades. Então, neste momento, eu quero agradecer imensamente a todos os nossos amigos espirituais, ao nosso mentor que nos dá sustentação, para não desistirmos, para irmos em frente, sempre no caminho do bem, sempre no caminho de adquirir conhecimentos, para cada vez estar fazendo um trabalho melhor para aqueles que se encontram mais necessitados neste momento.
Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, neste momento, eu agradeço imensamente por esta aula, pelos nossos amigos que estiveram presentes, por aqueles que não puderam estar, que estejam recebendo as boas vibrações e energias também, e que, se Deus assim permitir, na próxima terça-feira nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, gratidão, muita gratidão por tudo o que acontece nas nossas vidas, pelas possibilidades que o Senhor nos oferece de irmos aplacando as dificuldades, os equívocos que possamos ter cometidos nas nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Meus queridos, obrigadão, gratidão a todos aí. Né? Amorosa, obrigado, Socorro, pelas orações.